nosso? Olha, na área da psiquiatria e da psicologia, há cientistas, pesquisadores, dizendo que realmente alguma coisa ocorre. Há uma projeção, algo que parece uma projeção, uma experiência de quase morte, mas não seria nada disso, segundo eles, que a projeciologia descreve. Basicamente, isso consistiria em uma alucinação, em suma, provocada por um derramamento de uma reserva de endorfina no cérebro no momento da morte. Essa química produziria imagens e situações que poderiam ser tomadas como reais pela pessoa que de fato não morresse e voltasse à consciência, né, depois de estar muito perto da morte. Então não haveria de fato uma outra dimensão, não haveria uma dimensão extrafísica. Haveria sim aí um procedimento, um fenômeno envolvendo neurotransmissores. O que é que você diz disso? São pessoas que não fizeram a experiência por elas. Eu, por exemplo, não gosto nem de debater o processo quando a pessoa não é do ramo, ela não fez a vivência. Para mim, o processo vivencial, sabe, Miguel, é mais importante do que todas as enciclopédias, desde a época da Biblioteca de Alexandria. Eu falei aqui que eu tenho uma biblioteca, mas 90% de tudo isso é lixo do pensamento total. A ciência convencional também, mesmo a moderna, você sabe que é muito lixo mental. Há pessoas com diarreia mental e há outras que fazem masturbações também psíquicas. Agora, o que nós achamos é o seguinte, veja bem, a experiência da quase-morte, que é um dos 54 fenômenos desse livro, Projeciologia, que é a base do processo, a decodificação que nós fizemos do problema da experiência extracorpórea, dá 54 fenômenos. Um desses 54 é justamente a experiência da quase-morte. Na experiência da quase-morte, por exemplo, dizem que isso acontece, é uma das hipóteses que existe. Mas hoje, há milhares de técnicos multidisciplinares, pesquisadores de todas as categorias, e gastando milhões de dólares na pesquisa dessa experiência da quase-morte. E ela então vem justamente chancelar nossas pesquisas de todas essas décadas. Uma delas muito séria é justamente a experiência da quase-morte que ocorre com uma criança. Ela vai ela mesma ver e volta contando fatos, relatando nomes, pessoas e condições muito anteriores à própria vida dela, que só os adultos já amadurecidos de uma certa idade física é que saberiam o que aconteceu. Agora veja, aquela menina de 9 anos, de 8 anos, ela vem, relata aquilo e conta fato no argumento. Como é que aquela menina saberia de um processo desse com tanto detalhe? Mas nesse caso, não poderia se tratar de um fenômeno telepático? Mas não é só telepático, as conotações são múltiplas. E outra coisa, concomitantes. Há uma simulcognição, às vezes, do processo. Quer dizer, há um conhecimento simultâneo de tudo aquilo dentro daquele contexto geral. Só quem está lá dentro, como protagonista, é que vai saber. Então, esse é o motivo que a gente fala. Se a pessoa não teve uma experiência da quase-morte, o ideal é ela pegar aquelas técnicas que ajudam, ela sai do corpo, ela vai lá e verifica. Ela pode fazer até uma evocação extrafísica de uma consciência dessa que ela queira ver, desde que ela tenha certeza lá dentro dela, tenha a convicção que aquela consciência esteja sadia. Para não evocar, no caso aí, o negativo, o doentio e o pior. Professor Valdiveira, você pode relatar alguma das suas experiências? Uma das experiências que às vezes eu falo, que para mim foi importante, na época que eu montei meu consultório em Copacabana, como médico, eu atendia um grande número de senhoras, moças e tudo mais para ver o processo de cosmética e plástica. Em que época é isso, professor? Isso foi em 1967 até 1970, Copacabana. Eu tinha um consultório na Figueiredo Magalhães. Agora, o que se passa? Uma dessas pessoas que era amiga de minhas amigas e meus amigos não admitia o processo da projeção, que algumas dessas amigas nós já tínhamos mostrado, já tinham feito as técnicas e resolvido. Isso muito antes do Instituto Internacional de Projeciologia. Então, uma delas, muito estudiosa, muito lida, viajada, chegou e nos desafiou.
que isso era impossível, porque se fosse era o caso de comprovar um processo desse, o que havia a respeito disso. E aquilo foi insistindo perante meus amigos, numa condição assim muito de hostilidade pejorativa do assunto. Então eu falei assim, eu vou aceitar seu desafio com o testemunho de todos os nossos amigos, são amigos nossos comuns, vamos ver o que se passa. Você me dá uma semana para ver o que acontece. No máximo, em 7 dias eu volto a falar com você. Agora, o que se passa? Eu comecei a fazer experiência para ver se saía do corpo, para ver o que se passava com a vida dessa pessoa. Para valer. De propósito, procurei me calçar e colocar cosmoética em tudo que eu podia e melhorar as energias. 3, 4 dias eu não consegui nada. Mas lá pelo 5º, eu tive uma experiência fora de série. Durante uma tarde, deitei, era tá chegando para o fim de semana, de sexta para sábado, e saí, e daí a pouco eu vi aonde estava essa senhora. Agora, acompanhei tudo, vi detalhes, conversas íntimas dentro de um carro, com todos os detalhes. E no outro dia chamei meus amigos, falei primeiro com eles, olha, eu vi alguma coisa que se passou ontem, às tantas horas, pelo meu cálculo, entre tanto e tanto. E nós vamos agora verificar se eu vi fora do corpo ou não. Não vão dizer que foi um detetive que eu arranjei ou qualquer coisa que não vai colar. Vocês vão ver que não dá certo. Então eu cheguei e abri o jogo. Só na vista das pessoas, não arranjamos para falar aquilo. Comecei a falar com calma. Falei assim, olha, você saiu, encontrou com uma pessoa dentro do carro. Dentro do carro só vocês dois. Vocês conversaram sobre isso, depois vocês foram para um lugar assim, o carro era mais ou menos esse, a cor era essa, entraram no motel, dentro do motel que vocês haviam acabado de chegar, não teve uma sala, vocês tiveram que passar para outro quarto, que não era aquele, de modo que isso elimina completamente que eu estivesse já colocando detetive atrás ou qualquer coisa naquilo. E outra coisa, o que se passou? Qual era a sua roupa íntima? E abri o jogo de uma tal maneira, a moça ficou, então, essa senhora ficou amarela, azul, todas as cores. Estava traindo o marido, né? Estava traindo e nós fizemos da tal maneira que só ficaram sabendo pouco a pouco a coisa, com detalhes, para não criar problema. Mas bem evidente. Agora veja bem, coincidiu que a situação dela era aquela. E dentro de um contexto dificílimo. Mas clareou tudo. Ao que parece, existe então a possibilidade concreta de se utilizar a projeção para, por exemplo, espionagem industrial. Ela pode fazer sabotagem, espionagem, matar os outros, a pessoa tem um poder dentro dela. Só que vem a cosmoética e que segura, cerceia. Aqui tem um limite. Mas que pode fazer, pode. Mas isso é um perigo. Por isso que é preciso de ter a cosmoética, porque senão a pessoa é a primeira, vem o reverter em cima dela. E ela não é reprimida ou contida no extrafísico por agentes extrafísicos? Ela é principalmente pelos assediadores, que é o processo, todos sabem, as religiões olham e tudo mais, porque para nós a maior doença que tem dentro da humanidade é justamente o assédio interconsciencial. É o que tem mais isso, é a doença mais comum do que a cárie dentária. Mas não existiria no extrafísico um serviço de segurança contra esse tipo de... É isso aí que você está falando, é o amparador, é aquele antigo anjo de guarda, é o assistente, mas agora o orientador evolutivo é que superintende o grupo com o processo mais sério ainda. Certo. Isso tudo tem.